Hoje é domingo de ceia e, na verdade, uma palavra já faz algumas semanas atrás que me veio. Eu vou pregar sobre aquilo que algumas semanas atrás me veio ao coração. E o tema da ministração hoje é: quem ora quando você ora? Quem ora quando você ora? A resposta deveria ser muito lógica e óbvia, né? Não precisava nem muita dúvida ou muita pergunta, quem ora quando eu oro? Sou eu. Não é isso? Uma resposta simples. Se eu estou orando é porque é eu que estou orando. Será que é assim mesmo? Quem é você que ora? Ou quais de você está orando? Essa pergunta me veio porque nos momentos de oração eu percebia que às vezes a minha personalidade mudava. Como assim? Que personalidade dupla é essa? Eu vou explicar para vocês, eu creio que vocês vão entender que, na verdade, você é a composição de muitos vocês. Uma composição de muitos papéis diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu, em primeiro lugar, sou um cidadão. Sou um cidadão. Eu tenho RG, eu tenho CPF, então eu sou um número, né? Para o Estado eu sou um número. Mas eu sou alguém que existe para o Estado. Então existe um papel meu, que eu tenho que cumprir um papel como cidadão. Né? Um cidadão comum como você e eu somos diante do Estado. Uma outra pessoa minha é o quê? Eu sou filho. Se eu existo é porque eu tenho pais. Então, o meu próximo papel é o quê? Papel de filho. Eu sou filho dos meus pais. Num próximo papel, se eu sou filho, os meus pais têm outros filhos, então eu sou irmão. Então, um dos meus papéis, qual é? O papel de irmão. Né? Então, um dos eus, sou irmão. Só que os meus irmãos já casaram. Então, um dos meus papéis, o que é? Ser cunhado. Né? Eu sou cunhado também. Agora, os meus irmãos casados têm filhos. Então, um dos meus papéis é ser tio. Então, uma das minhas funções, dentre as outras, é ser tio. Mas não para por aí, porque em algum momento eu também escolhi casar. Então eu sou marido, sim. Então um dos meus papéis, qual é? É ser marido. Mas a gente não ficou só nisso. Nós dois geramos descendência, então meu próximo papel, o que é? Ser pai. É uma experiência incrível, a paternidade. Então, um dos meus papéis também é ser pai. Agora estão me arranjando mais alguns outros papéis, né? Estão chegando agora. Ainda não sou oficialmente sogro, né? Mas já estou sendo promovido a. Então, eu já tenho um tempo para me preparar, né? Mas os candidatos já estão aí. Então, outro papel meu, logo vai ser sogro. Muito bem. Mas eu não tenho só esses papéis. Eu também trabalho, eu tenho uma profissão, eu tenho uma formação, posso ter a formação de professor, então eu seria professor, eu tenho formação também pastoral. Então, na verdade, o que eu atuo neste momento é pastoral, sou pastor. Então, meu papel, não vou dizer só profissional, porque seria muito profissional, né? Mas de vocação é pastoreio. Então eu tenho um papel pastoral também. E fora o papel pastoral, tantos outros, eu sou vizinho. Então eu tenho um papel como vizinho. Quantos papéis você desempenha? Quantos papéis você... Eu comecei a anotar, né? Eu sou primo. Né? Quantos papéis cada um de nós desempenha
no seu dia a dia, na sociedade? Eu poderia alongar vários, ainda citar um monte de outras coisas que eu não coloquei aqui. Né? Você talvez na sua mente já venham algumas outras funções suas, né? Papéis seus que você desempenha. E a gente poderia ficar pensando em que papéis você está inteirado. Aí agora você está pensando, mas o que isso tem a ver com oração? Porque eu percebia muitas vezes que eu encalhava num dos papéis, né? Eu encalhava, a gente tem tantos papéis que você quer cumprir no teu organograma de oração, né? E você de repente para num papel e fica naquele e não sai de lá. Você desempenha uma função na igreja, então você tem um ministério. E assim, várias funções que você ocupa, você coloca isso diante de Deus. Você é empresário, então você tem uma empresa, tua profissão. Você é professor, você é... Então, a tua profissão e, de repente, ou a tua situação, porque você também tem um corpo físico, né? Então, o meu papel também comigo mesmo, no meu corpo físico. Mas, dependendo, às vezes, do papel que você desempenha, a gente trava naquele papel e não sai disso, na oração. Todo dia é aquele papel que se destaca no teu momento de oração. Você não consegue, parece que transpor, porque é aquele momento, é aquele papel, aquela situação, ela parece que não passa. Ela persiste. Qual é esse papel seu que, de repente, no momento de oração, ele trava? Fazendo uma leitura da sua vida de oração, qual é o papel onde a coisa pega? Você como marido? Você como esposa? Você como filho? Você como filha? Ou a área financeira? Ou a área da saúde? Parece que no momento de oração, quando menos você vê, você de novo está orando sobre aquilo e você tem uma dificuldade de focar outras áreas de oração. Você parece que trava naquele um. Qual é este papel na sua vida? Qual é esta função? Qual é este tema, esta situação na qual a sua vida de oração estagnou? Por que estou falando que estagnou a nossa vida de oração? Porque às vezes o inimigo pode usar um problema na sua vida para você travar, para te travar naquela situação. E você se reduzir, você reduzir toda a sua vida, todo o seu empenho naquela uma situação. E você esquece todos os outros papéis, e às vezes muito mais importantes, que deveriam ter prioridade, você acaba só focando naquela uma situação. E você não consegue mais sair daquela situação. Então a tua vida de oração se resume a um assunto. E você gasta todas as suas energias com aquela uma situação. Enquanto você poderia estar florescendo em várias outras. Você está preso àquela uma situação e você não consegue mais desvincular sua vida de oração a não ser aquele assunto, aquela situação, aquela coisa, e fica, e fica, e fica. E você vai se adoentando, porque você não é reduzido a uma pessoa, a um papel, você é muito mais do que somente aquela uma função. Estão entendendo? A tua vida é muito mais do que só aquela situação. A tua vida é muito mais do que aquele um papel que você acha que está te consumindo. Você tem que lembrar que você é pai, ou você é filho, você é irmão, você é muito mais do que somente aquela uma situação. Mas muitas vezes o inimigo faz questão de nos fazer lembrar daquela área, daquela uma área, e a gente fica preso nela. Eu não citei aqui um dos papéis, eu fiz questão de não citar ele. Porque, na verdade, este um papel que eu não citei, é aquele que deveria ser o quê? O número 1. Aquele que deveria ter prioridade em nossas vidas. E eu coloquei bem no finalzinho.
filho de Deus. Filho de Deus. Em meio a vários outros papéis que você ocupa, você tem um que você não deve. Eu coloquei ele para o final, mas ele deveria estar em primeiro lugar. Acima e em primeiro lugar, você não é filho biológico de um casal. Antes de você nascer, teve alguém que sonhou com a sua vida. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o salmista já dizia, eu já te conhecia pelo teu nome. Significa que um projeto de Deus na sua vida, ele começou antes mesmo da sua vida começar. Desde a eternidade, ele já sabia e já te conhecia. Filho de Deus. Este é o primeiro papel. Esta é a sua primeira função. Este é o seu primeiro chamado. É ser filho de Deus. E que obrigação eu tenho em ser filho de Deus? Que obrigação você tem no papel de filho de Deus? Que atribuições a sociedade te espera de que você seja filho de Deus? O que os outros, olhando para você, esperam de um filho de Deus? Eu vou responder para você. O que um pai espera do seu filho? Que o filho reconheça que ele é pai dele. Amém? A primeira coisa que o pai deseja é que o filho reconheça que ele é o pai dele. Pronto. O pai, em primeiro lugar, quando nasce uma criança, ele não tem uma lista de exigências. Alguns têm, né? Eu quero que meu filho seja médico, quero que a minha filha seja uma engenheira, eu quero que o meu filho, né? E por aí vai. Não. Em primeiro lugar, o que o pai quer, que o filho reconheça quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Foi uma experiência interessante quando a gente teve nosso primeiro filho, Mateus. Ele é um menino de poucas palavras, né? Para quem conhece ele, não fala muito. E ele desde sempre foi pouco comunicativo, assim, né? Então ele era bebê e aquela coisa, e aquela função, né, de você trocar fralda, dar banho e não sei o que, aquela coisa toda e tal. E eu queria ter algum retorno dele, né? Sei lá, alguma comunicação. Eu queria gerar algum tipo de comunicação com aquele ser minúsculo, né? E eu tentava, né, fazer alguma firula, fazer algum som, algum barulho, e ele só nada, né? Até que um dia, não sei quanto tempo demorou isso, eu fiz um e ele olhou para mim e fez um uou! Eu me senti o maior pai do mundo. Uau! Meu filho me ouve, ele se comunica comigo. Fiquei maravilhado, né, com aquele som gutural. Era só um som bobo. Mas como pai, eu olhei e falei, uau, eu fechei uma conexão aqui. Houve uma conexão. É isso que os pais desejam. É comunhão com os filhos. Essa é a primeira coisa que os pais gostariam dos filhos, é isso. Que eles reconheçam a eles como pais. Então esse papel de filho de Deus é o nosso primeiro chamado, é o seu primeiro papel, não é o último, é o primeiro. Mas muitas vezes a gente se esquece. Aí você pode dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com oração? Eu gostaria de só destacar para ti, no livro de Jó, ele foi um homem muito temente a Deus, ele era um homem muito bom, um homem muito bondoso, um homem generoso, um homem responsável com seus papéis sociais, tá? Ele como pai, na função de pai, ele era um pai relapso ou um pai zeloso? Lendo a palavra de Deus, não nos deixa enganar de que ele era um pai extremamente zeloso. Jó, capítulo 1, versículo 5,
nos dá essa referência. Jó 1,5 diz assim: terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó, ele era um homem extremamente zeloso como pai. Um belo exemplo, alguém que buscava os filhos, santificava eles, vai que de repente no coração deles eles pecaram, intercedia pelos seus filhos e os santificava e ensinava no caminho correto. Papel de pai, ó, uau. Amém? Como marido, ele era uma bênção, né? Não era muito bem correspondido pela outra parte, pelo que parece o texto bíblico, pelo menos. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Está indignada com a integridade dele, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele, como fala qualquer doido, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ele era uma pessoa cuidadosa em relação à sua esposa. Eu creio que ele era um homem íntegro. E o papel de pai, ele se reflete, eu creio que também no papel de marido. Ele era um homem zeloso, cuidadoso nas palavras que ele usava. Ele não usava as palavras de uma forma vã. Ele era cuidadoso. E perdoador, né? Depois de levar essa, né, morre, ele falou, não, calma, não é desse jeito. Eu acho que ele era um homem bastante misericordioso e perdoador. Como cidadão da sociedade, como alguém da sociedade, como é que era Jó como cidadão? Veja lá no capítulo 29, versículos 12 e 13. Capítulo 29, versículos 12 e 13. Como cidadão, ele era um cidadão exemplar também. Diz assim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Significa que ele se importava com os pobres, ele se importava com aquelas pessoas desabrigadas, ele se importava com as pessoas. Ele, como um cidadão, ele era joia. Como marido, se empenhava. Como pai, exemplar. Pensa uma pessoa maravilhosa. Pode uma pessoa dessas crescer na vida espiritual? Pode uma pessoa dessas conhecer a Deus de uma forma mais profunda? Parece que esse cara, ele é um homem que realmente era tão íntegro que conhecia e andava com Deus lado a lado. Mas diante das palavras dele, em Jó, capítulo 42, a gente percebe que não era bem assim. Jó 42, versículos 5 e 6. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mesmo sendo tão reto, tão justo, um homem exemplar na sociedade, ele reconheceu no final, ele falou, eu vivia uma vida de teoria, eu vivia uma vida de bons conceitos, e isso não tem nada de errado. Não é que ele errava, não é que ele pecava por ser essa pessoa caridosa, essa pessoa longânima e tudo mais. Mas tem como crescer na intimidade do Senhor. É isso que eu quero destacar para você. Tem como crescer na intimidade do Senhor. Existe um nível mais profundo de intimidade que o Senhor está convidando a igreja a alcançar. Deus não quer somente uma vida boa, bonita na sociedade. Deus quer intimidade com seus filhos.
Deus quer compartilhar o coração dele contigo. Deus, ele quer te levar a um relacionamento profundo. Jó era um homem reto diante do Senhor. O próprio Deus dá bom testemunho dele. Você já viu o testemunho que o próprio Deus dá em relação a Jó? Poxa, se você tiver um bom testemunho diante dos outros, já é bênção, né? Imagina o próprio Deus dar testemunho de você. Aí você está bem na fita. Jó tinha um bom testemunho. Até ele fala para Satanás, né? Viste meu servo Jó, homem bom e íntegro. O próprio Deus dá bom testemunho de Jó. Mas tinha como alcançar um nível mais profundo. Amados, Deus quer se relacionar de uma forma diferente contigo e comigo. Deus quer um nível mais profundo. Deus quer um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Deus não quer um relacionamento somente à distância, como servo. O servo, ele não escolhe, ele obedece porque ele é servo. Agora, o filho, ele opta, escolha. E é isso que Deus está querendo nos convidar. Estão ouvindo? São ajustes que estão tentando fazer. É normal, a gente está com sistemas novos aí, é o melhor, tanto para a questão presencial quanto para a questão à distância. Está tudo certo. Jó, então, é um homem íntegro e reto. Assim como muitos de nós somos boas pessoas. Dentro da sociedade, nós nos esforçamos. Mas Deus, ele quer nos levar a um relacionamento pessoal com ele mesmo. Eu vejo, olhando para Jesus, o que levava as pessoas para perto de Jesus? Várias eram as razões pelas quais as pessoas buscavam a Jesus. Uma delas a gente encontra em Lucas capítulo 12, versículo 13. O que levava as pessoas para seguirem Jesus? Lucas 12, 13, nós temos uma dessas questões, né? Alguém que se aproxima de Jesus por causa de uma certa motivação. Capítulo 12, versículo 13 diz assim: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que me reparta comigo a herança. É um bom motivo, né, da pessoa se aproximar de Jesus, né? Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Ele é muito egoísta, então ele não está querendo repartir comigo a minha herança. Então, o motivo dessa pessoa chegar perto de Jesus qual era? Financeiro. Tinha um interesse financeiro. O que levava ele para perto de Jesus era um interesse financeiro. Mateus 9, 20, nós temos uma outra pessoa que chega por causa de uma outra motivação para perto de Jesus. Alguns foram atendidos, alguns não foram atendidos. No caso, esse rapaz ali não foi atendido. Jesus diz, olha, não cabe a mim julgar essas questões entre vocês. Isso aí não vou me envolver. Questão financeira, questão de dinheiro, não vou me envolver. Isso aí é contigo, isso é com vocês. Mateus 9, versículo 20, nós temos relato daquela mulher enferma. Certa mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou por trás dele e tocou na orla do seu manto. Então, o que levou essa mulher para se aproximar de Jesus? Enfermidade, doenças. Essas eram várias das situações que as pessoas se achegavam a Jesus. Era aquilo que atraía elas para perto de Jesus. O que movia elas para perto de Jesus? Qual era a força que a impulsionavam? Finanças, saúde. Vamos ver um próximo. Mateus 12, versículo 46. Mateus 12, 46 a 50. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe dera o aviso, quem é minha mãe
E quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Uma outra coisa que levava as pessoas para perto de Jesus era a própria ligação familiar, né? Nesse caso aqui, era a família de Jesus buscando Jesus. Então, o que moveu eles para perto de Jesus? O elo familiar. Não tinha muita outra coisa a não ser família. Então, a gente está querendo falar com o nosso irmão, o nosso filho, Jesus. Então, o elo familiar aqui também trouxe a pessoa para perto de Jesus. Mateus 8:6, temos um outro relato. Mateus 8:6. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Aqui, lógico, em primeiro lugar, uma enfermidade que assola uma pessoa doente, mas também era funcionário dele. Então, se importar com o funcionário. Se não fosse funcionário dele, talvez ele não teria interpelado Jesus por causa disso. Mas por ser seu funcionário, então esse elo de ligação de funcionário fez com que ele viesse buscar Jesus. E um último motivo, teria vários outros motivos, mas um outro que eu escolhi é Mateus 8:19. Mateus 8:19 diz o seguinte: então um escriba aproximou-se dele e disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Quem se impressiona com essa... O que fez essa pessoa se aproximar de Jesus? O ministério. Ele ficou empolgado. Uau! Curas, milagres. Ele viu coisas acontecer que ele nunca tinha visto antes. Então, o ministério. Eu sou discípulo de Jesus. Eu ando com Jesus. Então, o que levou essa pessoa para perto de Jesus, o que era? Era o ministério. Essas coisas levavam as pessoas para perto de Jesus e várias outras. A dúvida, né? Tinha alguns que vieram por causa de dúvida. Mas, amados, eu vou dizer algo para vocês. Que uma vez atendida essa necessidade, essas pessoas se afastavam de Jesus de novo. A essa pessoa que buscava a projeção ministerial, Jesus deu a real para ele. Falou, olha, se você quer fama, se você quer ser famoso, desiste, viu? Porque os meus discípulos vão pagar um preço que eu não sei se você está disposto a pagar. Travesseiro de pedra, cobertor de estrela, né? Isso aí é boa. Travesseiro de pedra, cobertor de estrela, não sei se está bom para você. Existe um preço a ser pago. E aí esse rapaz, ele já balançou. Mas essas pessoas que buscaram Jesus, e não está nada de errado você buscar a Jesus por causa de uma enfermidade. Não está errado você buscar a Jesus por causa de um problema seu. Não é nada de errado nisso. Mas eu falo que é errado você permanecer neste nível. Este é um erro muito grande que muitas pessoas têm cometido. Que é se achegar a Jesus na necessidade, na carência. Eles recebem o milagre de Deus. E você não vê mais essas pessoas. O filho se relaciona com seu pai, porque é filho. Ele não tem como desconectar a paternidade. Não tem como desconectar a paternidade. Existem duas formas de você conhecer Jesus, como Salvador e como Senhor. Como Salvador, ele resolve teus problemas. E várias pessoas aceitam Jesus como Salvador. Resolveu o meu problema. Agora, Senhor é diferente. É um relacionamento mais profundo. Você se torna propriedade. E aí eu vou me contradizer até um certo ponto, porque eu acabei de afirmar de que nós não somos apenas servos de Deus, nós somos filhos. Nós somos filhos. E está certo isso. Mas essa dependência de Deus, ela é mais profunda do que apenas um elo de favores, de troca de favores. Deus não quer troca de favores. Deus não precisa de troca de favores. O que Ele tem
é paternidade para oferecer. Muitas pessoas ficam na superficialidade de atendimento de seus desejos e permanecem nesse nível espiritual fraco, superficial. O que Deus quer é um relacionamento profundo com seus filhos, que eles o reconheçam como pai. E aí eu comparo essas experiências de todas essas pessoas com os 12 discípulos. Sabem por quê? Quando todas as pessoas deixaram Jesus, quem foram as últimas pessoas? Acabaram deixando também, né? Mas tudo bem. Mas quem foi até bem perto do final? Foram os 12 apóstolos. Esses seguiram Jesus até o final. Por quê? E a resposta está com Pedro. Pedro dá essa resposta para Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro dá a resposta, ele falou, Jesus, a gente não tem para onde ir. Porque eles não tinham aonde ir mesmo? Não, eles tinham casas, eles tinham lugares para onde eles pudessem ir. Mas a dependência de Deus era tão grande e o relacionamento deles era tão profundo que o filho não tem como negar o pai. Vocês estão entendendo? Eu vou ter que abrir mão da minha personalidade. Eu vou ter que abrir mão de quem eu sou. Eu não consigo mais abrir mão do que eu sou. Eu sou seguidor seu. Se eu tiver que caminhar sozinho, eu não vou mais saber caminhar sozinho, porque o Senhor é meu Pai. Só tu tens palavras de vida eterna. Sem a tua presença, eu não vou saber para onde ir. Por isso que Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o céu, eu vou mandar o Espírito Santo e eles vos guiará em toda a verdade. Eu vou continuar guiando vocês, agora pelo papel do Espírito Santo. Amados, existe um nível mais profundo dentro do cristianismo. É o relacionamento de pai para com filho. E é isso que Deus espera de nós. E aí eu olhei para Jesus. Como é que Jesus orava? Como é que Jesus orava? João, no livro de João, a gente tem várias orações de Jesus. Algumas delas a gente já encontra no livro de Mateus também. Mateus 6, 9, onde ele ensina a orar. É Pai nosso que estás no céu. Qual que é o relacionamento de Jesus com Deus? Pai. Intimidade é proximidade. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 26, quando ele estava prestes a ser crucificado no momento de maior sofrimento dele, como é que ele se relacionava com Deus? Mateus 26, versículo 39, diz o seguinte, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não fala, Deus Todo-Poderoso, dos céus e da terra, se o Senhor puder. Não, Pai, eu estou aflito. Pai, eu acho que não vou conseguir. Pai, se for possível, eu não queria passar por isso. Mas, Pai, se for necessário, seja feita a tua vontade. Estão entendendo? Não é um Deus Santo, poderoso, né? Às vezes é bonita aquelas orações, né? Oh, Deus Todo-Poderoso. E não é nada de errado, né? Porque Deus é santo, todo-poderoso, Pai da eternidade. Né? Mas Ele ao mesmo tempo é o teu Pai. Ele é um Deus santo, próximo, íntimo seu. João, capítulo 17. Maravilhoso ver Jesus orando pelos seus discípulos. João 17, versículo 15. Jesus orando pelos seus discípulos. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Não, era antes. Não é 15, é 1. 17, versículo 1. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique.
Dizer, ó, Pai, chegou o momento agora. Esse é um momento importante. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Estão percebendo uma conversa aqui? É um diálogo. Pai, chegou o momento. Pai, agora devolve aquela glória que eu tinha antes de eu vir para a terra. Versículo 9 e 10. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. É uma conversa, Jesus está conversando com Deus. Glorifica-os. Capítulo 17, ainda versículo 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para o junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, em nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Vocês estão percebendo a proximidade aqui? A mesma intimidade, papai querido, que nós temos, eu quero que eles também tenham. Essa proximidade que nós aqui temos, papai querido, eu quero que eles tenham comigo e assim eles vão ter também contigo. É uma proximidade, é uma intimidade que Jesus estava falando com o Pai, dizendo, Pai, eu quero isso para eles também. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Estão percebendo uma proximidade maior do que essa? Uma intimidade maior do que essa? Não é uma oração extraordinária, não. Uma oração simples, mas de muita sinceridade, muita profundidade. Papai, eu desejo que eles tenham essa mesma intimidade que nós temos. Você quer ter a mesma intimidade que Jesus tinha com Deus? Vou repetir a pergunta. Você quer ter a mesma intimidade com Deus que Jesus tinha com Deus? Amém? Amados, é o que Jesus está falando aqui. Eu quero que eles sejam um como nós somos um. Amados, já imaginou? Porque Jesus e o Pai andavam assim, né? Ou não? Andavam juntinhos. E ele disse, Jesus falando, ei, papai, essa intimidade que nós temos, eu quero que eles tenham. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Amado, Deus está te convidando a ser filho dele. Se lembra de todos os papéis que eu falei para vocês lá no início do culto, da pregação? Deus está falando, ei, eu quero que você me entregue o seu coração e que eu seja tudo para você. E você vai esquecer essa responsabilidade de ser pai, de ser irmão, de ser filho. Sabe por quê? Quando você assumir a paternidade de Deus, quando você se tornar filho amado do seu Deus, essas outras atribuições, elas se tornarão uma bênção na sua vida, não uma obrigação. Está entendendo? Esses papéis que você tem que cumprir na sociedade, em todos os lugares você vai como filho de Deus. Amém? Deus te chama para ser filho dele. Claro, você tem atribuições como pai, mas antes de pai você é filho do pai. Claro, você tem atribuições como irmão mais velho, como funcionário, como seja lá o quê. Mas ainda assim, em primeiro lugar, você é filho dele. Em qualquer lugar que você for, você é filho do Pai. Amém? É isso que Deus quer de você, amado. E que onde você for, você seja filho dele. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar com ele. Ele vai olhar para você e vai dizer, filho, você me reconhece?
Se você não andou como filho dele aqui na terra, de repente você vai olhar para ele e dizer, não te reconheço. Amados, o papel que Deus te chama nessa noite para ocupar é filho dele. E no momento de oração, muitas vezes eu percebia que eu engatava em uma das minhas personalidades. Eu falei isso, né? Talvez você engata na personalidade do pai, né? Ora pelo filho, e ora pelo filho, e ora pelo filho, e ora pelo filho, e ora pelo filho. Aquele desespero, meu filho, meu filho, meu filho. E não tem nada de errado com isso, porque já orei muito pelos meus filhos e glória a Deus por isso. Né? Mas você não pode parar nesse nível. Porque acima de tudo você não é pai nem mãe, você é filho em primeiro lugar. Ou você engatou na marcha da necessidade financeira. Eita, o que pega essa marcha, né? Aquela emperra, amado, quando essa marcha emperra na tua vida, não tem o que destrave, só Jesus na causa. Essa marcha da dificuldade financeira, ela gosta de emperrar. Mas às vezes a gente emperra nessa marcha, a tua oração ela fica monopolizada pela situação financeira. Deus, está difícil. E não passa dessa marcha, fica nela. Misericórdia, Deus te guarde dela. Da necessidade da saúde. Essa outra marcha que gosta de emperrar, tá? Às vezes se saiu da primeira, engatou a segunda e aí encavalou nessa. Misericórdia, só Deus na causa. Aí você fica, não que nós não soframos, tá? Mas não estou falando que a gente não sofre. Mas não limite a sua oração ao seu sofrimento. Amados, eu não estou ignorando o sofrimento. Nós devemos derramar o nosso coração diante do altar do Senhor em meio ao sofrimento. Lógico, nós vemos vários salmos, mas não limite a sua oração ao seu sofrimento. Olhe para cima e sempre, nunca se esqueça disso. Em primeiro lugar, você é filho. Amém? Deus te chama para um relacionamento de filhos. O ministério é importante, mas em primeiro lugar você é filho. Orar pelo marido, pela esposa é importante, fundamental para um bom relacionamento. Mas nunca se esqueça que para Deus, antes de você ser marido, você ser esposa, sabe o que você é para Deus? Você é? Acho que entenderam. Antes do seu papel lá na empresa, como funcionário, como administrador, como encarregado, como seja lá o que for. Antes disso, você é filho. Amém? Glória a Deus. E por que você é filho? Porque um dia o filho pagou o preço. Para que você e o pai fossem um. Isso nós queremos celebrar neste momento. Nós queremos celebrar. Porque através do sacrifício de Jesus, o teu irmão mais velho pagou o preço. E hoje nós fazemos parte dessa família. Amém? Todos nós somos irmãos, porque temos um único Pai espiritual, que é nosso Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Gostaria de convidar a equipe de louvor a se colocar à frente. Gostaria de te convidar, amado, a se colocar de pé. Se você entendeu esta pregação, e se de alguma forma essa pregação veio de encontro e de repente no meio dessa pregação você se identificou em alguma marcha emperrada na sua vida, eu gostaria de te convidar e te dar a oportunidade de você dizer, papai, me perdoe porque eu engatei a marcha errada. Essa noite Deus está te dizendo, ei filho, eu quero um relacionamento de pai para filho contigo. Eu quero trazer você para um relacionamento mais profundo. Eu não quero ignorar as suas dificuldades, seus problemas, de forma alguma, mas eu quero um relacionamento diferente contigo. Feche seus olhos neste momento. Se essa palavra de alguma forma incomodou a sua mente, seu coração, este é o momento de você dizer, papai, me perdoe. Papai, eu quero voltar de novo a ser filho apenas. Perdoa, papai, por eu ter me afastado
E em meio a tantas preocupações do dia a dia, eu tenho trocado a paternidade por meus papéis tão importantes que todos cobram de mim. O mundo, ele é radical, o mundo ele é insensível. Todos cobram de você, você tem que ser melhor, você tem que ser responsável, você tem que isso, você tem que aquilo. E o Pai do céu olha para você nessa noite e diz: ei, filho, onde você está? Atrás de que árvore você se escondeu? Quando Adão pecou, a primeira reação foi se esconder, e tem muitas pessoas que têm se escondido atrás de árvores que têm nomes, a profissão, os papéis sociais. E Deus olha para você nessa noite: ei, filho, onde você está? Aonde você está? Essa noite papai te chama, aleluia. Essa noite papai te busca. Aonde você está, filho meu? Tanto tempo não tenho visto. Aleluia, hoje à noite chama, aleluia. Teu pai te chama para voltar para casa. Tem alguns filhos que andaram longe. E nessa noite papai está te buscando. Papai está te chamando. Filho meu, onde estás? Esse é o momento de você dizer: papai, papai, estou aqui. Aleluia. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está rasgando o céu nessa noite. Você está correndo atrás dos seus filhos nessa noite. Você está dizendo: ei, eu quero um relacionamento mais profundo contigo. Reconheça a minha paternidade. Eu quero te levar a lugares mais altos. Aleluia. Papai, em nome de Jesus, hoje a tua igreja está aqui. E nós te louvamos e te agradecemos, porque é pelo sangue de Jesus que nós alcançamos a sua paternidade. Fomos aceitos em Cristo Jesus. Amém. Papai, obrigado que o Senhor ainda não desistiu de nós. E obrigado, papai querido, que hoje o Senhor está nos chamando para perto de ti de novo. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor nos salvou e nos libertou para sermos chamados de filhos seus. Aleluia, Pai. Obrigado, papai. Aleluia. Oh, papai. Tão bom estar contigo, Pai. Te louvamos, Pai. Obrigado, Jesus. Amém.